O que é a toxoplasmose? Popularmente conhecido como doença do gato, a toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Transmitido principalmente pelo consumo de água ou alimentos contaminados, a doença é assintomática na maioria dos casos, mas traz consequências graves se transmitidos para gestantes. A forma mais comum de contaminação é pela via oral, que é onde você pode contrair por ingestão de alimentos e água contaminada. Também pode ser transmitido de forma congênita, que é quando é transmitido de mãe para filho durante a gestação. Algumas formas mais raras é por inalação de aeróbicos contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Os gatos são considerados hospedeiros definitivos porque é no seu organismo que o parasita se reproduz e libera milhões de cistos nas fezes, contaminando o ambiente. A transmissão acontece quando o gato se contamina através de hospedeiros intermediário infectado. Quando os oocitos são liberados, inicialmente, eles não são capazes de infectar. Eles se tornam infectantes em até 3 dias. A contaminação acontece ao entrar em contato com as fezes de gatos contaminados, principalmente ao manipular caixas de areias ou ao consumir carne mal cozida, frutas e vegetais contaminados ou mal lavados. O parasita pode ser transmitido de mãe para filho ainda na gestação, causando complicações graves. Os sintomas em humanos. É importante entender que, na maioria das vezes, as infecções humanas elas não acontecem diretamente pelo contato com os felinos, mas sim pela ingestão de oócitos presentes nas fezes contaminadas dos gatos. Então, na maioria dos casos, as pessoas que se infectam pela primeira vez não apresentam sintomas, por isso não tem necessidade de tratamentos específicos. Porém, pessoas imunossuprimidas, como aquelas com HIV, câncer, entre outras condições, podem apresentar sintomas mais graves, como febre, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação, problemas oculares e até cegueira. Gestantes também são mais vulneráveis, e se infectadas podem enfrentar complicações como aborto, lesões oculares, surdez ou, em casos mais graves, microcefalia, entre outras coisas. Quando os recém-nascidos, 85% dos casos não apresentam sinais clínicos visíveis. No entanto, com o tempo, podem surgir algumas alterações, como restrição no crescimento intrauterino, prematuridade, anormalidades visuais e problemas neurológicos. Sintomas nos gatos. Gatos imunocompetentes geralmente não apresentam sintomas, eles são assintomáticos. Já gatos imunossuprimidos, como os que têm FIV ou FeLV, podem apresentar sintomas mais sérios, como febre, falta de apetite, aborto, lesões oculares, perda de pesos e problemas neurológicos, como, por exemplo, convulsões, desorientação, falta de coordenação, entre outras coisas. O tratamento. Para pessoas com boa imunidade, a doença tende a evoluir sem sequelas e, por isso, o tratamento não é necessário. No entanto, para aqueles com imunidade comprometida, um tratamento específico pode ser necessário, especialmente se a doença afetar algum órgão, como nos casos de cegueira. O bom é que o tratamento e o acompanhamento são disponibilizados de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Cozinhar bem os alimentos, higiene adequada das mãos, frutas e legumes, usar luvas em atividades de jardinagem, fazer diariamente a limpeza da caixa de areia do gato, evitar o consumo de carnes cruas ou mal passada, levar o pet regularmente ao veterinário, evitar o consumo de leite não pasteurizado e não deixar o gato ter acesso à rua. Abandono. O estigma associado aos gatos e à toxoplasmose tem levado ao abandono injustificado desses animais. É muito importante destacar que os gatos não devem ser culpados, mas sim protegidos e cuidados de maneira adequada. Por isso, destacamos alguns pontos. Você não pega toxoplasmose se acariciar um gato. Você não pega toxoplasmose se for mordido ou arranhado. A única forma de contaminação é ingerindo os oocistos. Abandonar o seu gato contribui para a proliferação de doenças. Não existe vacina contra a toxoplasmose.
Você não precisa abandonar o seu gato durante a gravidez, basta manter bons hábitos de higiene, pois os gatos saudáveis só eliminam os cistos uma vez na vida. A maioria das contaminações são através de alimentos ou água contaminada. Os gatos não são os vilões. Em vez de colocarmos a culpa nele, nosso papel é se informar e cuidar dos bichanos, reduzindo casos de abandono. Separamos algumas perguntas comuns de pessoas na internet sobre o tema e convidamos a professora e médica veterinária Diana Nascimento. Oi pessoal, professora Diana Nascimento. Eu vim responder algumas questões sobre toxoplasmose a pedido do grupo de projeto integrador, uma doença super importante em saúde única. Então prestem atenção nas perguntas que estão muito boas e nas respostas, tá bom? Eu vou ler, tá? Então eu tenho aqui algumas questões, eu vou lendo as questões e desenvolvendo com vocês, tá bom? Se eu já peguei toxoplasmose alguma vez, eu posso pegar novamente? Olha, dificilmente isso acontece. Se você é imunorresistente e pegou a toxoplasmose uma vez, e geralmente isso acontece na infância, o seu corpo cria resistência a esse protozoário. Então dificilmente você vai vir a desenvolver novamente a doença, mesmo que você entre em contato novamente com o agente. Agora, se você é imunossuprimido, então tem alguma doença crônica de imunossupressão, né? Então, no caso de imunossupressão, pode acontecer de você contrair novamente a doença, sim, ou aquela primeira doença que você contraiu recidivar, tá? Então, tem que cuidar da imunidade, tá bom? 2. Tem como pegar toxoplasmose de outra pessoa ou apenas do animal? Olha só. Aqui a gente tem que entender um pouquinho sobre o ciclo da doença, tá? Então, o gato é o principal transmissor, o felino, né? O felino é o principal transmissor do oocisto pelas fezes. Então, o protozoário sai pelas fezes do gato. Só que o gato, ele elimina durante um curto período da sua vida, que geralmente é a fase aguda da doença, o momento que ele acabou de contrair a doença, ele elimina o oocisto, depois ele também cria resistência ao oocisto. Então, não é todo gato que elimina e não é o tempo todo que ele elimina. Tá? Até não é correto a gente falar que é só ele quem contamina os humanos, né? O que acontece é que existe uma contaminação alimentar e através da água e através do ambiente muito maior do que a contaminação direta com o gato. O que acontece é que o oocistotoxoplasma ele pode ficar 1 ano e meio no ambiente, infectante. Então um gato às vezes passa por ali, defeca durante aquele curto período que ele está eliminando, contamina o ambiente. E nessa de contaminar o ambiente, as pessoas acabam se contaminando também. Então ele contamina o ambiente, esse oocisto pode contaminar o alimento, pode contaminar a água, tá? Então assim, a pergunta tá, tem como pegar toxoplasmose de outra pessoa ou apenas do animal? Não é apenas do animal, né? O animal, o felino, o gato doméstico, principalmente porque ele está mais próximo da gente, ele elimina sim no meio ambiente, né? Mas a grande maioria das pessoas que contraiu toxoplasmose nunca teve contato com gato, né? Então como que essa pessoa contraiu toxoplasmose? Principalmente por água contaminada, alimento contaminado, mãos contaminadas e ambiente contaminado, tá? Agora, tem como pegar de outra pessoa? Não, por via respiratória, fezes, não. Existe algumas possibilidades de transmissão através da transfusão sanguínea e através do transplante de órgãos, tá? Então, assim, é possível, sim, ser passado de uma pessoa a outra, mas através da transfusão de sangue ou transplante de órgãos, ok?